Olá, está começando o Ação Ijoma, o seu podcast semanal sobre as ações do Ijoma. Eu sou o Sávio Dias. E eu sou Elisa Maciel, e a convidada de hoje é a psicóloga Geiele Rocha, que palestrou aqui no Ijoma sobre o Agosto Lilás, que é o mês dedicado ao combate à violência contra a mulher. Seja bem-vinda, Geiele. Obrigado, Elisa, Sávio, olá a todos. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Nós que agradecemos a sua presença. Geiele, você como palestrante, poderia falar um pouco pra gente o que é o Agosto Lilás? Com certeza. Agosto Lilás é um mês de combate à violência contra a mulher. Então, nós trabalhamos com divulgação, nós trabalhamos com informação, nós trabalhamos com ações voltadas a esse tema. Inclusive, o que nós estamos fazendo aqui é uma ação de combate, uma ação de prevenção. Então, o Agosto Lilás ele vai falar muito sobre, né, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. E hoje a gente vai tratar de temas relacionados a isso. Entendi. Quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente remete muito à violência física, né, que eu acredito que seja a mais conhecida. A visível, né? Exato. Mas quais são os outros tipos de violência que uma mulher pode sofrer e que a lei que ampara a mulher, ela também frisa? A Lei Maria da Penha, ela fala de 5 tipos de violência. Além da violência física, né, que são chutes, tapas, socos, empurrões. Temos a lei do feminicídio, porque dentro da violência física também pode ocorrer o feminicídio. Nós temos a violência psicológica, porque ela não é aparente, né? Então, ela tem que ter um olhar mais acurado, porque, às vezes, a mulher do lado, né, pode não estar sofrendo a violência física, mas ela passa anos naquela relação, vivendo nesse contexto de violência psicológica, onde a autoestima dela é diminuída, onde há o controle das escolhas, do comportamento, das crenças, as decisões dela são controladas, e isso por meio de quê? Ameaças, por meio de humilhações, ofensas, xingamentos. O próprio direito da mulher de ir e vir, ele é privado, violado, ele é controlado, né? É violado. Para a mulher ela sair, ela tem que ir só se for com um companheiro, né? Para ela voltar, o companheiro fica esperando, ou ela tem que ligar para o companheiro para que ele vá buscar, né? Se ela vai no comércio, ele quer saber o que ela vai fazer, onde ela vai, quanto tempo ela vai ficar. Então, a liberdade dela não existe nessa relação, é privada disso. Então, a violência psicológica ela é muito profunda, né? A violência física, você leva alguns meses para sarar. Mas a psicológica, ela precisa de um trabalho intenso, de um trabalho que leva um processo terapêutico longo, né? Porque, às vezes, a mulher, ela sofre violência psicológica por 19 anos, 10 anos. Ela passou a maior parte da relação dela naquele ambiente ameaçador, onde ela fica com medo, onde a tristeza ela é profunda, né? A mulher ela fica em depressão, ela fica ansiosa, e vem essas comorbidades psicológicas, né? Esses transtornos psicológicos junto da violência. E quando a gente fala em violência psicológica, é muito mais comum o suicídio entre mulheres que vivem em contexto de violência doméstica, violência, enfim, em diversos contextos, do que aquela que não vive nesse contexto de violência. Então é muito grave isso, né? E dentro também desse tipo de violência, a gente tem que falar da lei que fala da violência psicológica, que hoje é considerada crime. Inclusive, ela foi sancionada recentemente, foi em julho do ano passado. Então, que a gente entenda que não é só mais a violência física considerada um crime, mas a violência psicológica também é crime, e você precisa estar instrumentalizada dessa informação. E olha como é muito recente, né? Ano passado foi sancionada a lei. Exato. E antes disso, muitas mulheres sofriam violência psicológica e não tinham esse amparo. Exato, não tinham. A própria Lei Maria da Penha é recente, né? Domingo agora ela fez 16 anos. A gente ainda está começando, a gente ainda está avançando em muitos aspectos de proteção, de garantia de direitos, né? A gente pode perceber que mesmo no Estado,
Agora que a gente conseguiu, né, pelo governo, viaturas para trabalhar aqui nas áreas de Macapá e Santana específicas para o combate à violência contra a mulher. Então, a gente vai trabalhando a respeito desse ponto de maneira lenta, mas avançando aos poucos, né? Você citou a Lei Maria da Penha, né? Tem muita gente que conhece, sabe o que é a Lei Maria da Penha, mas não sabe como surgiu, como você falou, é muito recente. Mas como foi para ser fundada aqui no Brasil a Lei Maria da Penha? Você pode falar um pouquinho pra gente? Essa é uma história. Eu falei só da violência física e psicológica, né, na pergunta anterior, mas, gente, ainda tem violência moral, violência sexual, violência patrimonial, que é muito importante que a gente entenda que esses 5 tipos de violência, eles podem acontecer ao mesmo tempo, mas também eles podem acontecer de 2 ou 3 dentro da relação. Mas se a gente for pensar na história, é uma história muito interessante. Eu até estava falando para vocês anteriormente, né? Porque tem um plot twist no final que você fica como se estivesse numa série. Porque, assim, a Maria da Penha, ela sofreu dupla tentativa de homicídio, né? O companheiro dela, na primeira tentativa, atirou nas costas dela enquanto ela dormia. E aí ele mentiu para as autoridades, dizendo que havia sido um assalto e que ele tentou proteger a família, mas não conseguiu, e ela acabou levando o tiro. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão, né? Só que aí, por conta de toda a defesa dos advogados, ele acabou não cumprindo essa pena. Depois de 4 meses em que ela ela volta para casa, né, se recupera, ela ficou como consequência a paraplegia, além dos traumas psicológicos. Sim. Ela volta para casa, ela fica 15 dias em cárcere privado. E nesse período, ele tenta pela segunda vez, através do banho, por meio do banho, né, ele tenta eletrocutar a Maria da Penha. E depois dessa segunda tentativa, não tem mais como continuar, né, ela sai. Ela ganha a guarda dos filhos, só que ela não tem nenhuma ajuda do poder judiciário para isso. Então, ela sofre a violência doméstica. Além da violência doméstica, ela sofre violência do poder judiciário, porque ela não é amparada. Ela não é amparada pela justiça. O que ela faz? Ela pega todas as provas, todas as informações do caso dela e, com a ajuda de ONGs, ela leva o caso para fora do país, né, a ser conhecido internacionalmente. E aí, por meio da Organização Interamericana dos Direitos Humanos, eles recebem o caso da Maria da Penha. Depois de receber o caso dela, eles condenam, né, eles interferem aqui no Brasil, eles condenam o companheiro dela, obviamente, por conta de todas as agressões e tentativas que ela sofreu de homicídio. Mas, além disso, não é só o companheiro que é condenado, gente. O Brasil é condenado. Olha só isso. Por omissão e negligência, o Brasil não deu assistência, o Brasil não acolheu essa mulher, não protegeu os direitos dessa mulher. Então, como punição, né, foi ditado que o Brasil ele deveria criar uma legislação que pudesse proteger contra esse tipo de violência. Então, assim, olha só, se não fosse essa mulher lutar de fato, né, exercer o direito dela com força, com coragem, porque é óbvio que ela estava com medo. Sim, com certeza. Mas ainda assim, ela tentou de todas as formas lutar pela garantia do direito dela, mesmo que tivesse que sair do Brasil. E aí ela conseguiu, né? O Brasil, ele sofreu essa condenação, e aí foi a partir de 2016 que foi sancionada, né? Então, foi uma lei criada através de uma punição. Não foi de fato para... óbvio que as mulheres hoje em dia têm essa proteção, né? Mas, de fato, não era esse o intuito, né? Desde sempre a mulher ela tem que lutar e lutar Exatamente. muito forte para garantir o direito, né? Então... Exatamente. Com relação à violência, né? A gente costuma pensar que a violência física é a mais frequente, porque em campanhas sempre é destacada a violência física. Ela é a mais frequente realmente?
como eu falei anteriormente, normalmente na relação abusiva não acontece só uma ou outro tipo de violência. Eles acontecem simultaneamente. Nem sempre acontece a violência física, mas a violência psicológica ela está muito presente. Violência moral, ela está muito presente. É gradativo, né? Isso, é gradativo. Existe um desenvolvimento da violência, do ciclo da violência. Sim. E aí esse ciclo da violência, ele é assim. Ele começa com a tensão, violência psicológica, às vezes moral. Ele começa com essa tensão, com ofensas, os xingamentos, ele vai começando devagar. Essa mulher, ela vai se sentindo com aquela autoestima mais diminuída, né? Ela vai perdendo aquele sentido de sujeito, de pessoa, né? As escolhas dela vão sendo privadas. E aí sim, a partir desse desenvolvimento da tensão, vem o segundo ciclo da violência, que é a ação violenta. Que já vem a violência física aí junto, né? Que são os socos, aquilo que eu já expliquei anteriormente. A partir dessa violência física, aí vem a terceira fase do ciclo, onde ele se arrepende, né? Onde ele diz que foi um erro, que ele nunca mais vai fazer isso, que ele vai mudar de comportamento. Ele, às vezes, né, vai até para um centro religioso, o mesmo centro que ela, para deixar claro a intenção dele de mudar, se torna uma pessoa diferente. E aí ela fica com aquela esperança. Realmente, ele mudou, ele tá mudando. Realmente, só um ataquezinho, exato, foi só um demais. momento. Ou ele bebeu, enfim, foi um dia estressante no trabalho. Aí ela começa a justificar o comportamento dele na esperança de que, de fato, ele tenha mudado, né? De fato, ele tenha se tornado aquele companheiro que ela sempre idealizou, que ela sempre quis, ou o que ele era no início da relação e depois mudou, enfim. E aí fica nesse ciclo. Depois que ele faz essas juras de amor, que a gente chama de lua de mel, aí volta de novo. Depois de 2, 3 meses, volta o momento de tensão, e assim sucessivamente. E aí a mulher, ela vai vivendo esse ciclo muitas vezes por anos, quando ela não quebra, né? Você falou muito do ciclo, que chega a mulher, ela apanha, o marido finge que se arrepende, depois volta a machucar ela. Você sabe dizer exatamente por que acontece isso? Por que a mulher fica com aquele apego, não deixa o marido, essas coisas? Olha, sabe, existem diversos fatores, isso é multifatorial, né? A gente pode pensar numa dependência financeira do companheiro, a gente pode pensar que ela tem medo de romper o relacionamento, a mulher também tem vergonha de procurar ajuda e ser criticada depois. Tem questões de dependência emocional, afetiva, né? Dentro da violência doméstica, a gente também tem uma síndrome que pode acontecer, né? Que é a síndrome de Estocolmo. E dentro dessa síndrome, normalmente, mulheres que sofrem algum tipo de negligência, abuso sexual infantil, violência doméstica, sequestros, né, elas acabam criando laços afetivos com o agressor, de amizades, observando nele gestos de gentileza, mesmo no contexto de violência em que ela está vivendo. Então, a gente pode encontrar muito casos em que a mulher justifica a agressão do companheiro, por exemplo, o ciúme excessivo. O ciúme é prova de amor, né? Ele tem ciúme de mim porque ele me ama. E aí ela vai, como uma forma de mecanismo de defesa, a mente dela vai fazendo com que ela interprete aquelas reações agressivas e negativas dessa maneira, como uma forma dela sobreviver nessa circunstância. Então, assim, são diversos fatores que interferem nesse prolongamento, né, desse ciclo. Inclusive, o próprio julgamento social, ele é muito importante também para manter esse ciclo de violência. Sempre tem aquele, apanha porque gosta. Exatamente. Sempre tem essas frases que, por exemplo, em
em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E não é assim que funciona. Lógico que a gente tem que meter a colher, sim, porque aquela mulher, ela tá vivendo um relacionamento abusivo, a vida dela tá em jogo, né? E ela pode não estar conseguindo sair dali, não porque ela não quer, porque ela não tem capacidade para aquilo, emocional, psicológica. Às vezes ela tá em depressão, né? E aí ela não consegue romper, às vezes ela não sabe como romper aquilo, ela não sabe aonde pedir ajuda, para quem, às vezes ela não tem rede de apoio nenhum. Mulher não tem amigos, a família não apoia, às vezes a família fica do lado do companheiro, em vez de ficar do lado da mulher. Então, assim, são muitos fatores que a gente precisa levar em consideração e ser uma rede para ela, ser um apoio para ela. Se ela não tem força e eu tenho, se ela não tem informação e eu tenho, eu preciso ser esse suporte para ela, né? E assim a gente vai avançando e ajudando. Então é importante a gente sempre questionar, né? O porquê. O porquê será? Não tentar prejudicar, né, com conceitos ou frases assim que prejudicam ainda mais aquela mulher. E, GL, você falou sobre a violência física, a violência psicológica, Sim. violência moral. Eu queria saber, naqueles casos que a mulher se separa, né? Porque muitas vezes não houve a violência física, mas ela resolve se separar. Sim. E judicialmente, o homem precisa pagar uma pensão alimentícia para os filhos, que não é mais do que a obrigação dele, Sim. né, para com os filhos. Mas ele se sente como se estivesse fazendo um favor àquela mulher, aos filhos, né? E sempre que pode acaba humilhando a mulher, ou atrasa a pensão, ou dá o mínimo e acha que está fazendo o máximo, sabe? Ele usa isso para continuar exatamente exercendo a a violência violência, psicológica, né, exato. com ela. Nesses casos, esse tipo de violência se encaixa em qual tipo de violência? Física, psicológica, moral? Se encaixa dentro da violência psicológica também, porque ele utiliza desses artifícios, né? A partir do momento que ele atrasa, que ele não dá a pensão, a partir do momento que ele utiliza também esse contato, porque querendo ou não, ele vai continuar mantendo aquele contato para continuar com as ameaças, para continuar com as ofensas, com os xingamentos, ele faz a violência psicológica, mas também tem violência patrimonial aí envolvida, porque esse valor, né, é um direito da família, é um direito dos filhos que está sendo violado, né? Então, entra nesses dois aspectos de violência psicológica e patrimonial. Porque tudo que mexe com os bens, né, com questões econômicas, vai para o aspecto da violência patrimonial. Como seria a violência moral? A violência moral é aquela violência onde a conduta, a honra da mulher, ela é violada. Por exemplo, o companheiro, ele vive acusando ela de traição, quando ela não tem esse comportamento. Você sai para tal lugar, você está me traindo. E aí ele faz com que ela seja reconhecida no meio social como... difamação, no caso, né? Como aquela que trai na relação. Chama ela de vários adjetivos que denigrem a imagem dela. Então, chamar ela de louca é muito comum. Você é louca, você não sabe o que você está falando, olha só para você. Então, assim, ele faz dela algo que ela não é. Diz sobre ela algo que ela não faz. Vazar uma foto íntima da mulher seria uma violência moral. Violência psicológica também, porque ele está invadindo a privacidade dela. Então, como eu te falei, elas estão interligadas, muitas estão interligadas. Então, não tem como, às vezes, só classificar como um tipo de violência. Às vezes, ele perpassa por vários tipos de violência. E a psicológica sempre está entre elas. Você falou muito que a mulher, quando ela está com um apego
emocional com o homem, ela acaba ficando naquele sentimento de ele vai mudar e acaba não denunciando, né? Sim, a esperança de que ele vai mudar de comportamento é um dos fatores que ela permanece na relação. E como é que a gente vai identificar que uma mulher está sofrendo violência? Como a gente identifica? Exatamente. Muita observação, Sávio. Porque assim, eu vou informar aqui para a mulher que vive, né? Talvez ela não esteja se percebendo, mas também para o familiar. Se você começa a perceber que o companheiro, ele está ameaçando os familiares ou os amigos, ou ele está afastando essa mulher desse contexto social, é um alerta. Não é normal o companheiro afastar essa mulher do convívio, da família, de estabelecer relacionamentos de amizade. Né? Se ele começa a controlar as roupas dela, se ele começa a controlar as próprias escolhas dela, né? Não deixando ela decidir o que ela vai fazer, né? Se ele começa a controlar até o fato de que ela quer trabalhar, ele não permite. Ela quer estudar, para quê? Não precisa. Então, assim, são alertas que você pode estar observando e já analisando dentro daquela relação. A gente fala muito sobre observar as características assim de uma mulher que sofre violência, mas a gente pouco fala sobre as características do agressor. Então, como a gente pode identificar que aquele homem ele é um agressor? Dentro do aspecto da violência contra a mulher, é uma violência de gênero, né? Então, quando a gente fala em violência de gênero, a gente está falando aqui de um aspecto sociocultural. A gente vai falar do sistema patriarcal, a gente vai falar do machismo, dessas crenças de que o homem ele tem o poder sobre a mulher, ele é superior na área empresarial, ele é superior no contexto doméstico, enfim. O homem ele acaba tendo essas ideias e crenças. Às vezes ele traz isso também do contexto religioso para dentro de casa, onde ele pode algumas coisas e a mulher não. A criança às vezes é criada assim, né? O menino pode, a menina não. Ele pode porque ele é homem. Então, assim, desde criança isso vem sendo estruturado na nossa cultura. Então, quando a gente percebe no homem essas características e esses comportamentos nesse sentido. Ele é controlador, ele pode, ela não pode. Não sabe ouvir um não. Não sabe ouvir. Não sabe ouvir um não, começa a ficar agressivo muito rápido. Ele, para resolver conflitos, né, ele utiliza de comportamento mais agressivo. Ele nem precisa alterar a voz para isso, né? Ele pode ser agressivo num tom equilibrado, sem problema nenhum. Mas isso não descarta o fato de que ele está sendo violento verbalmente, enfim. Então, assim, são esses aspectos de comportamento que a gente pode observar normalmente no homem. E sobre essa rede de apoio, aqui no Amapá, realmente funciona? Aqui no estado, as portas de entrada que nós temos, né, são o Hospital de Emergências, os UBS, a Delegacia da Mulher, o Conselho Tutelar, o próprio CREAS. Então, são órgãos, né, que são portas de entrada. A partir dessas portas de entrada, elas são encaminhadas. Nós temos a nossa Secretaria de Estado de Política para as Mulheres. Dentro da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, nós temos o CAMUF, que é onde eu trabalho, né? Lá nós fazemos assistência, né, tanto psicológica quanto orientação jurídica. Nós temos fisioterapeuta, enfermeiro. E é um centro de atendimento à mulher e à família, não só especificamente à mulher, né, mas à família em contexto de violência doméstica. Além do CAMUF, nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência à Mulher. Esse centro também recebe mulheres em vulnerabilidade social e que sofrem algum tipo de violência. E tem essa equipe multiprofissional também. Além do CRAM, nós temos o AMA LBTI, que é um núcleo de acolhimento à mulher amapaense lésbica, bissexual, transexual, travesti, intersexo. Então, quando a gente pensa no aspecto, quando a gente fala de mulher, a gente está falando de todos esses aspectos da mulher.
né? A gente não pensa só na mulher heterossexual, a gente pensa na mulher homoafetiva, na mulher travesti, transexual e afins. Nós temos esses aparelhos de assistência no Estado, né? E a gente trabalha nesse foco, né, de garantia, de prevenção, de direitos mesmo da mulher. Então, aqui no Estado, a gente funciona dessa forma. E a gente fica em conversa, né, em contrarreferência com os outros órgãos. A maioria das mulheres, elas vêm encaminhadas, né, normalmente pela Delegacia de Crimes contra a Mulher. O Camuf fica bem do lado. E aí, quando ela chega lá na delegacia, ela faz o boletim de ocorrência. Algumas mulheres recebem a medida protetiva. E aí elas logo são encaminhadas. Mas aí, GL, só vai aos centros quem recebe encaminhamento do conselho, da delegacia, enfim. Não. A mulher, ela pode chegar de forma voluntária lá. Se ela achar que está sofrendo algum tipo de violência, pode ir. Exatamente. Se ela se perceber dentro de um ciclo de violência, ela pode sim chegar voluntariamente num desses centros. E se no caso não for a própria vítima, pode ir um familiar lá? Sim, pode um familiar pedir orientação, perguntar como é que ocorre o processo todo, o procedimento. Mas a mulher, ela precisa querer. Sim. Né? A gente não tem como trabalhar sem que a mulher, ela queira. Então, o primeiro passo é esse. A mulher, ela precisa ter vontade de ir. E uma mulher que ela identificou que sofre algum tipo de violência. O que ela deve fazer? Você pode explicar como seria o passo a passo dessa mulher para quem está nos assistindo? O que ela deveria fazer? A partir do momento que ela identifica? Isso. Se ela pensar em denunciar, o primeiro passo é esse, a denúncia. Fazer o boletim. Exato. A gente tem o 180-180, que é a Central de Atendimento à Mulher, é um número nacional. Nós temos o 190, que é o do CIODES, né? Hoje, como eu já falei, né? Nós temos as patrulhas, nós temos as policiais que estão destinados a trabalhar, né? Voltados para a violência contra a mulher, no 190. Nós temos também o número da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres. Inclusive, vou ler aqui rapidinho. 96, né? 98409-0863. Então, ela pode ligar para esses números, mas presencialmente ela vai fazer a denúncia na Delegacia da Mulher. E de lá ela é encaminhada para os outros serviços. Exato. GL, muito obrigada pela sua participação. Foi muito interessante a conversa, né? E eu espero que sirva de alerta, né, para as mulheres, as pessoas que estão nos assistindo. É um mês muito importante, porque essa causa é muito importante, né? É uma causa de todas. Exatamente. E todos, sabe, Elisa? Não é só a mulher que precisa lutar por isso. É verdade. Os homens precisam entrar com a gente nessa luta, sabe? Até porque eu posso não sofrer uma violência, mas eu tenho uma irmã, eu tenho uma tia, eu tenho uma amiga, e o homem deveria pensar dessa forma também, né? A mãe, a irmã ou a tia. Então, realmente, precisa ser uma luta conjunta. Todo mundo mesmo. Muito obrigada. E esse foi o Ação Ijoma de hoje, o seu podcast semanal com informações muito relevantes aqui do Ijoma. E eu sou Elisa Maciel. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Eu sou Sávio Dias. Até a próxima. Até.